Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marilene para, desta vez, dar boas-vindas aos nossos estudos de retorno de aulas desse bimestre. Então, para início, a gente vai estudar um pouco sobre a nossa literatura. Para isso, a gente vai poder se notificar, apresentando aí, né, o nosso slogan da nossa escola, tá bem? E vocês podem observar nesta temática aí de literatura, a arte da palavra. Essa é a função da literatura. E ela vai justamente nos mostrar isso, como trabalhar a palavra. E essa palavra de forma artística. Por isso que o nosso principal objetivo é trabalhar essa escola literária chamada o quê? Parnasianismo. Vocês podem observar aí nesta primeira gravura, nesta outra, né, que ele apresenta aí a temática, a arte pela arte. Qual o objetivo justamente do parnasianismo? É ser esse estilo literário que vai enfatizar aí de forma diferenciada essa nova forma de trabalhar a palavra, a arte em si. Por isso, a gente observa que o parnasianismo nada mais é, justamente do que essa estética aí que você pode observar, né? Poética. Por que ele chama aí de estética poética, né? Justamente porque é esse estilo literário que vai trabalhar, vai ter como temática a questão da poesia em si. Você pode observar que aqui não vai ter aqueles textos em prosa, tipo os romances, tá? Aquelas questões de textos escritos na paragrafação. Eles vão se destacar aqui como poetas que vai trabalhar simplesmente a questão de quê? Da poesia. E esse estilo literário, ele se desenvolveu aqui principalmente, como vocês podem observar aqui na gravura, né, na França, a partir dessa data aí, de 1850. Aí, por isso que ele diz que esse movimento aí, ele é essencialmente o quê? Poético em si, né? Porque ele tem muita semelhança aqui com outros movimentos que a gente já estudou, o realismo e também a questão de quê? Do naturalismo. A sua linguagem, ela tem esse rigor formal. Os poemas parnasianos, como você pode observar, ele tem também uma preocupação quanto à questão de quê? Da estrutura. Como eu posso explicar isso aqui para vocês? É justamente porque todos os poetas parnasianos, eles vão estar se preocupando com o detalhe, com a formalidade da questão do fazer poético. Eles vão estar se preocupando com a roupagem, né? Como vai fazer essa poesia? Como ela pode ser apresentada para nós, o que os seus apreciadores, os seus o que leitores em si. Por isso que a gente vai observar nesses detalhes aqui, né, de suas características, que elas vão notificar dentro do poema esse fazer poético. E dentro desse poema a gente vai saber que ele se trata de um poema parnasiano em função disso. E aqui no Brasil, como vocês podem, né, aqui observar, né, ele começou o parnasianismo aqui no Brasil justamente com essa publicação dessa obra aqui chamada Fanfarras, que tem o seu autor aqui, Teófilo Dias, e isso aconteceu justamente, né, nesse ano aqui de 1850.
182. Então, isso é essencial, porque vai ter uma dessas questões aí que eu vou perguntar lá na atividade, tá? Então, fique bastante atento, porque ele vai estar preocupado aí com essa questão. Qual a obra? Fanfarras. Quem foi o seu autor? Teófilo Dias. Vocês fiquem atentos a isso. E essas suas características principais são a arte pela arte. E o que é que significa isso? Fazer a arte simplesmente por fazer. Ele não vai estar, essa poesia parnasiana, o poeta ele não vai estar preocupado com a questão das emoções, do sentimento, da crítica, né, com problemas sociais, não. A preocupação deles está em fazer poesia. E essa poesia, ela ser o quê? Perfeita. E como é que vem essa perfeição? Com essa ornamentação poética, com a questão de quê? Né? Das estrofes, dos versos, das rimas, da metrificação. Aí, isso é que ele está preocupado, fazer arte pela arte. Aí outra característica, o objetivismo e o universalismo, que ela possa atender a todos e ter um objetivo, né? Que ele vai mostrar na sua poesia. E os temas também estão baseados principalmente nessa preocupação aqui, né, com fazer descrições de objetos e de quê? De paisagens. Vocês vão poder notificar nos poemas que eu vou mostrar logo em seguida. Aí, com isso, ele vai ter essa preocupação aqui, né, com essa perfeição formal. Essa perfeição formal é justamente isso, fazer o poema baseado em todos esses esquemas que eu já havia falado aí para vocês. Aí isso é onde ele diz assim, ó, que ele está preocupado com essa questão da forma, que é justamente com isso aqui, ó, com a estética. A estética é a questão do belo. Aí para isso vem a questão da metrificação, que é a contagem das sílabas poéticas, que faz parte desse chamado grupo aí de versificação. E nesses termos vocês vão poder observar que eles vão estar muito preocupados em também estar fazendo esse uso das rimas. E como é que essas rimas são ricas e tornando-se essas palavras o quê? Por serem ricas, são palavras o quê? Raras, né? Que são palavras que não são utilizadas aí de forma aleatória, são palavras que são escolhidas a dedo para fazer parte dessa questão rítmica aí da poesia. Aí por isso que ele diz que a preferência aí, ó, nos textos é pelas estruturas fixas. O que são essas estruturas fixas? São o tipo do texto, é o soneto. Soneto, bota na cabeça de vocês, né? Que ele vai estar se preocupando com isso. Aí, esse grupinho aqui que eu coloquei, né? Amar, cantar, sentir, colorir, amor, temor, perceber, compreender. Isso eu só quis enfatizar que em se tratando de quê? Né? De rimas. Então, não é que elas vão estar assim, eu só estou dando o quê? Um exemplo aqui, né? Dessas questão, o quê? De rimas, para você saber que é muito importante isso no poema, o quê? Parnasiano. Mas vamos observar aqui que esses poemas parnasianos têm também os seus principais autores. E eles é o que fazem parte dessa questão que eu vou destacar aqui, ó, dessa tríade, né? Tríade, o quê? Parnasiana. O que seria essa tríade? Tríade vem de quê? De três, né? Ou seja, os três principais poetas aqui parnasianos, que é justamente Olavo Bilac, que é conhecido como príncipe dos poetas parnasianos, né? Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Então, esses são os principais aí escritores, o quê? Parnasianos. Observem aqui na sequência, né? Essa questão aqui das obras mais importantes. Nós temos aí esse vaso chinês e temos também esse outro que aparece aqui, que eu não coloquei o título porque eu coloquei aqui um resuminho de uma estrofe, que é o chamado Profissão de Fé. Então, esses principais poemas aqui você pode observar. Por que é que ele é um soneto? Ele é um soneto, gente, porque nós temos aqui ó, estrofes, né? Aqui. Essas duas primeiras estrofes, elas têm que serem de 4 versos. E essas
duas últimas aqui, elas têm que serem de quê? De 3 versos. Por isso que eles se chamam, né? Quartetos, por quê? Quarteto, porque tem 4 versos. E tercetos, porque tem o quê? 3 versos. E a questão de quê? Das rimas, você vê aqui, ó, viu, né? Rimando aqui com a questão de luzido, que fica ido, essa terminação il, né? Aqui perfumado, com questão de bordado, você observa assim, ó, namorado, com lavrado, e doentio, com sombrio, e aí você vai vendo aí, ó, todos esses conjuntos aí, todos eles apresentam o quê? Rimas. Essa é a preocupação dos poetas, o quê? Parnasiano, eles vão estar se preocupando, gente, unicamente com isso, com a formalidade do fazer poético. Então, não existe textos, romances, entende? Textos escritos em prosa. Os textos todos são escritos em forma de poesia e eles vão estar se preocupando com isso. Então, por que que isso aqui a gente chama de soneto? É um soneto porque é um texto composto unicamente de quê? De 14 versos. Então, esses 14 versos aí é que a gente chama de quê? De soneto. Ele tem que estar estruturado dessa forma. Aqui, do mesmo jeito, nesse Profissão de Fé, se você for observar, né, ele vai estar estruturado. E todos esses versos aqui, se você for, eles vão trabalhar com a metrificação, né, dos versos que a gente vai chamar isso aqui de versos, que eles podem dizer versos perfeitos, né, as rimas ricas e pobres, e assim sucessivamente. Mas vamos nos segmentar aqui, nesses outros contextos. Para analisar um poema parnasiano, nós vamos ter que se preocupar com isso aqui, ó, com o verso, né, que o que é o verso? O verso, ele representa cada linha. Quando ele fala de unidade, cada linha do poema é um verso. Ele vai se preocupar com a questão da métrica, que é essa métrica, essa quantidade de sílabas poéticas que vai dividir. Essa escansão, né, que você vai ver que é a contagem dessas sílabas, para ver se o verso tem 8 sílabas, tem 10 sílabas, e assim sucessivamente. Mas vamos analisar aqui, ó, a métrica é justamente isso aqui, ó, que está, tá bom? Então, a métrica vai se tratar dessas contagens. Então, aqui onde ele diz, ó, minha mesa tem mais uma tábua, de que a sua boa mão. Tem bom bacalhau cozido feito no meu caldeirão, bem regado com azeite e vinho da região. Você observar aqui ó, a presença das rimas, cozido, né? Aí dentro da questão, né? Caldeirão, né? Azeite, né? E região. Aí você veja, essas contagens aqui, divididinhas, é o que a gente chama de quê? De métrica. Aí ele vai estar muito com essa preocupação aí formal, tá bom? Aí vamos ver, o que nós entendemos aqui sobre o parnasianismo? Você vai ver que a temática dele vai se voltar muito para a questão da mitológica, mas você vai se voltar muito para a questão de quê? Ele vai se preocupar com a questão da descrição. Ele vai valorizar, como você está vendo aí, a métrica perfeita, as rimas, tá certo? E a preferência, bota na sua cabeça, soneto, tá certo? E ele vai trabalhar a objetividade, pessoalidade da linguagem rebuscada. Os principais autores, você já viu que aí é Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. E o objetivo mesmo é que ele vai se confrontar aí um pouco com o simbolismo, mas a gente vai ver outra oportunidade. E nessa atividadezinha aí, eu enfatizando, eu coloco uma questãozinha aí sobre o parnasianismo. Se você vai apontar aqui dessas alternativas que eu vou apresentar, se você realmente entendeu, quais seriam aí as que têm características parnasianas. Ó. Ele defendia o princípio da arte pela arte, almejando assim a perfeição poética, sim. Tudo quando você ouvir isso aqui, ó, arte pela arte, perfeição poética, né? Aí você marcaria também aqui a letra A.
Teve como fonte de inspiração a antiguidade clássica buscando perfeição formal? Tudo que falar sim, formal. Então, você marcaria também o quê? A letra B. Através da poesia de protesto, retratava problemas sociais e questionamentos humanos. Nada disso ele faz. Buscava a perfeição estética, o culto da forma. Sim, utilizando o vocabulário culto. Claro, aí está corretíssimo. Essa questão tem na avaliação, então memorize, letra A, B e D estão corretas. Tudo que está voltado para a questão da estética, da formalidade, da perfeição, está mostrando características o quê? Parnasianas. Bem, gente, então esta foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida aí vocês me procurem, tá? Porque esse é um assunto de literatura, mas na frente a gente vai buscar um pouquinho mais sobre a questão de língua portuguesa, questões gramaticais, mas é muito bom esse estudo aí literário. Então, bye, fique com Deus e logo, logo a gente está de volta. Certo, gente?